Como vai, pessoal? Hoje nós temos um bom número de itens para analisar aqui na nossa série de mistérios antigos. E vamos direto ao assunto. Vamos direto aqui ao item número 1, que fala da expedição liderada por Elias Sotomayor em 1984, que conseguiu descobrir esse grande tesouro de artefatos antigos. Na verdade, não foi só esse item que vocês estão vendo. Na Cordilheira Equatoriana de La Manna, ele descobriu 300 itens de pedra, todos eles encontrados em um túnel a uma profundidade de mais de 90 metros, pessoal. A pirâmide de pedra descoberta pela expedição de Sotomayor, mais do que tudo, lembra em sua forma as enormes pirâmides de Gizé. Existem 13 filas, vocês podem notar, como se fossem blocos de alvenaria esculpidos nessa pirâmide. Não por acaso o número 13, tá, pessoal? Isso tem um significado. Não dá para nós não determos muito nisso, mas enfim, na parte superior vocês veem aí que há uma imagem de um olho aberto, que na tradição mística seria o que se chama de olho que tudo vê, né? Então a pirâmide encontrada em La Manna é uma representação precisa desse sinal, que é muito conhecido hoje em dia porque estampa a nota de $1 americano. É difícil alguém que não conheça esse símbolo no mundo. Vocês notam que ao lado dele há uma serpente feita do mesmo material e que brilha quando exposta na luz negra. O item 2 mostra uma misteriosa rocha descoberta no meio de um deserto em 1912, no norte do Sudão. Em torno dela e abaixo do solo, em pontos que chegaram a mais de 100 metros de profundidade na areia, estavam as ruínas de vários grandes edifícios religiosos. Eles descobriram lá que a rocha, na verdade, em si, ela não era só uma pequena rocha. Ela era uma montanha inteira, e ainda além de tudo ela era um mistério extra, não era só uma montanha cercada de construções, pirâmides e tal. Ela era uma montanha contendo uma câmara e dentro dela havia inúmeras passagens, galerias e salas. A rocha Jabal Barkal, como ficou conhecida, está localizada no deserto de tal forma que a localização não pode deixar de levantar questões, pessoal. Afinal de contas, por que é que alguém construiria algo assim, sendo que num raio de vários quilômetros ao redor não há absolutamente nada além de areia, né? Na verdade, a gente entende, a gente sabe que o deserto não existia no passado, e mais adiante vocês vão ver. Vão entender isso. O próprio conteúdo do que tem ali dentro mostra que as coisas não são como as pessoas acreditam hoje em dia. Isso levanta muitas perguntas e muitas das quais ainda não há respostas. Mas nós vamos analisar vários itens. Vamos agora ao item 3. Também na expedição de Sotomayor, em 1984, na Cordilheira Equatoriana, né, foi encontrado um túnel, então, com esses vários itens, né, a vários metros de profundidade, e eles encontraram esse serviço aí de 13 tigelas. Então, se você tem aí um genro cachaceiro, saiba que ele não foi o primeiro. Brincadeira. Então, vocês veem aí que são essas 13 tigelas, mas 12 delas são pequenas, né? Se você pegar e encher essas 12 tigelas pequenas com algum líquido até a borda e depois você despejar elas dentro da grande, né, você vai ver que ela vai encher exatamente até a borda da grande. Então todas as tigelas foram feitas para esse fim. Elas são feitas de jade, um material, como vocês já sabem, quem está inscrito aqui acompanha a série, sabe que é difícil de trabalhar. Então a pureza da maneira como ela foi processada sugere que os antigos que fizeram isso tinham algum tipo de tecnologia de processamento de pedra, no mínimo semelhante ao torno moderno, mas se crê que é algo bem superior pela qualidade.
O item 4 mostra que a terra que agora se esconde sob as areias do Saara conheceu outros tempos. É isso que eu estava falando anteriormente, não foi sempre deserto. Então ela no passado viu não só uma profusão de plantas verdes, mas também de algo que alguns poderiam chamar de paleocosmonautas. Eu chamo de outra coisa. Mas não vamos escandalizar aqui as pessoas que não têm o conhecimento mais aprofundado. Aos poucos nós vamos chegar lá. Algumas criaturas que são expostas aí, vocês estão vendo, claramente não se encaixam na estrutura humana comum. Não tem o formato do corpo humano. Isso é evidenciado sem qualquer tipo de paixão, aí, simplesmente observando esses afrescos incríveis aí de Tassili Adjer, no Saara Central, na Argélia. Os afrescos provaram de forma convincente de que em tempos antes do reinício da história, o Saara possuía flora e fauna de estepe. Então aqui mais uma vez, na região se crê que chovia intensamente, que haviam rios correndo e que tinha então a vegetação exuberante crescendo ali. Hoje é só deserto. Vocês veem aí que até mesmo desenhos de girafas, antílopes, rinocerontes, vários animais, né, foram encontrados ali no local segundo as imagens dos afrescos. Então, de tudo que ninguém explica é por que as criaturas que estão lá, né, aparentam conter essa espécie de traje ou tecnologia antiga em torno do seu corpo. No item 5, nós vemos que a tecnologia antiga era muito superior à atual. Nós vemos aí um templo indiano pouco conhecido, o templo de Vetuvan Koil, em Tamil Nadu, na Índia. Ele foi esculpido em uma única peça de granito. Aí as pessoas dizem, mas isso aí foram milhares de escravos que ficavam com a picaretinha esculpindo. Pessoal, se hoje é difícil ganhar a vida com a tal dita tecnologia que nós temos, imagine como seria difícil ganhar a vida antigamente sem a tal tecnologia. Ou é o contrário? Será que eles tinham tanta tecnologia que eles poderiam erguer templos dessa natureza sem precisar ocupar o tempo para ganhar a vida? Então as coisas são baseadas em uma história fraudada, sem dúvida nenhuma. Esse templo não foi montado peça por peça, ele foi simplesmente esculpido em uma montanha inteira de rocha. Então, eles tiraram literalmente milhares de toneladas de minério duríssimo ali da região e esculpiram com a precisão que vocês estão vendo. Então, é evidente, né, que a tecnologia dos povos antigos são simplesmente incríveis demais para serem explicadas pela história oficial, porque evidentemente a história oficial não tem a explicação. Então eles vêm com teorias mirabolantes de deuses astronautas e aliens e tal, porque eles não querem dizer a verdade. Então eles têm que criar essas teorias esdrúxulas. O item 6 fala da escavação de uma estátua da Esfinge de Gizé, no Egito, aproximadamente no ano de 1850. É só uma curiosidade aí para vocês, tá, pessoal? Não é nada desconhecido de ninguém, mas é uma foto de 1850, achei interessante trazer. O item 7 mostra artefatos antigos, que são dodecaedros, que datam, eles acreditam, do século 2 ao 3 depois de Cristo. Eles mais ou menos acreditam que seria dessa data. Eles medem de 4 centímetros a 8 centímetros. Atualmente já foram encontrados mais de 100 desses artefatos na Grã-Bretanha, na Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo, Holanda, Áustria, Suíça e Hungria. Então era comum nessa parte do mundo da Europa. Então, como eles funcionam, para que eles foram feitos, você não vai encontrar nenhuma palavra que explique. Pelo menos não convincentemente, porque
é um objeto incomum, nem mesmo nos documentos romanos você encontra algo falando deles. Então a função do dodecaedro ainda não foi determinada. A gente conhece o significado místico disso, lá na comunidade fechada a gente fala disso, mas a função desses objetos em específico não há explicação ainda. O item 8 fala do Stonehenge sueco, chamado de Stones of Hale. Ele é composto por 59 rochas alinhadas em forma de um navio. Elas estão localizadas no sul da província de Skåne, perto da vila de Kosberg. Então, eles acreditam que as pedras estão neste local há cerca de 14 séculos. É uma data estimada, né? Não se sabe, entretanto, quem, como e com que finalidade se criou essa composição de rochas. Então, eles apenas estão imaginando mais ou menos uma data, uma vez que eles não têm mais nenhum tipo de informação a respeito disso. É bem curioso, pessoal, o fato de que essas pedras formam o desenho de um navio e estão próximas do mar. Será que o mar já esteve mais alto? Será que isso aí foi algum tipo de amparo de navio? Enfim, o que será que foi isso no passado? Agora veja que o mar, se for o caso de estar mais alto, ali está muito mais baixo atualmente. Esse item 9 aqui eu trouxe como uma resposta às pessoas que viram um vídeo anterior nessa mesma série de vídeos de mistérios antigos, né? Aí nós estamos vendo fotos de prédios do Kansas. Nós vemos casas cobertas de solo quase até o telhado. Essas fotos aí são de 1867. E por que é uma resposta? Porque eu trouxe fotos da Rússia com a mesma situação de casas cobertas aí por muitos metros de barro, como se fosse uma lama. E aí o pessoal diz, mas isso aí aconteceu lá na Rússia porque o solo tem gelo, o gelo derrete, aí ele afunda e tal, né? Pessoal, isso aí, tem fotos disso no mundo inteiro. Aos poucos eu vou trazendo para vocês. Então essa explicação aí não convence. Existe uma outra explicação, nós vamos falar disso mais adiante. O item 10 fala de algo descoberto abaixo de Peterhof, que é uma escultura também num bloco de granito sólido, que eles acabaram apelidando de Cabeça de Adão. Mais uma vez, o autor, a data de criação e o propósito são desconhecidos. Os guias, que levam os turistas para o local não sabem maiores informações, eles especulam. Só que eles não falam sobre por que essa cabeça é tão grande, gigantesca. E o mais incrível é que isso aí foi descoberto há mais ou menos 2 séculos e ninguém estudou até hoje seriamente esse objeto. E até agora ninguém tentou desenterrar a estátua inteira. Então veja, se hoje as pessoas não têm condições, não têm tempo, têm que correr atrás de ganhar a vida, não podem nem desenterrar uma estátua dessas, imagine no passado quem pôde fazê-la. Então talvez nós temos aí uma enorme estátua que data de antes do reinício da história, escondida no subsolo. Um dia esses mistérios todos aí vão ser solucionados porque a fraude da história que é controlada hoje em dia será desmascarada. No item 11, nós vemos aí que na Romênia, em 1974, perto da cidade de Aiud, um grupo de operários numa profundidade de mais ou menos 10 metros de altura descobriu ossos de mastodontes há muito extintos. E aí descobriram então essa cunha que vocês estão vendo aí, que contém vários orifícios sobre os quais nós vemos que evidentemente há vestígio de trabalho de máquina. Isso não é algo que se faz facilmente e manualmente. Ainda mais que, quando analisaram o artefato, descobriram que se trata de uma liga complexa de simplesmente 12 elementos diferentes, sendo o principal alumínio. Só que, mais uma vez, pessoal,
O alumínio só foi aprendido a trabalhar com ele no século XVI, né? Então, mais uma vez, algo que é anacrônico, né? Que não bate com as datações históricas e com aquilo que a gente aprende na escola. E aí, por último, eu deixei algo que eu considero talvez o mais interessante. Não sei, todos eles são interessantes, mas esse item 12 mostra estátuas na ilha de Nuku-Iha. O nome aí é meio estranho. As estátuas estão localizadas em um lugar chamado Temerra Torrua, nas Ilhas Marquesas. Eles retratam criaturas estranhas que lembram répteis, vocês olham, já percebem, répteis ou anfíbios, né? Mas eles têm esse corpo hominídeo, embora não tenha proporções de corpos humanos. Eles foram datados do início do segundo milênio, antes de Cristo, mas as estátuas são um pouco diferentes, né? Elas existem em formato reptiliano, de boca enorme. Existem outras que são menores, existem algumas grandes, outras menores, com corpos pequenos. Elas usam elmos alongados, desproporcionalmente grandes e com olhos também enormes. Todas elas têm algo em comum, um rosto assustador, né? Lembra algo maligno e desumano. Então, será que foram os ancestrais humanos que fizeram isso? E se foram, quem é que os ancestrais retrataram? Eles estavam representando talvez outra raça ou os famigerados filhos dos caídos de outros mundos? Pessoal, muita coisa aí nós vamos sugerindo ao longo do tempo e outras nós vamos abrindo mais adiante para vocês. Por hoje seria isso, eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.